Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, tirando a água desse poço. Eu me lembro de uma história bíblica que está registrada lá no capítulo 4 do livro de João, exatamente da história da mulher samaritana, né? E o poço ali de Jacó. A vida de Jacó, após a sua fuga, fugindo do seu irmão, principalmente após ali Betel, aquele sonho que ele fez um compromisso com Deus, a vida dele passou a ser guiada por Deus. E eu entreguei a minha vida a Deus. E eu sinto que do mesmo jeito como foi com Jacó, eu estou sendo também guiado por Deus. Às vezes nós nos sentimos confusos, estamos em algumas situações que ficamos pensando onde foi que erramos, né? Porque às vezes parece estar dando tudo errado e muitas vezes não é culpa nossa e ficamos pensando, tentando ver onde foi que erramos, mas na verdade muitas vezes quando está dando tudo errado para nós, para Deus está dando tudo certo, porque foi plano de Deus colocarmos ali em determinadas situações, né? Então eu sinto que Deus Ele está também me guiando assim como foi com Jacó, porque quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nada na nossa vida é por acaso. Nada na nossa vida é por acaso, principalmente, especialmente, quando entregamos a nossa vida a Deus, né? E assim como foi na vida de Jesus, nada foi por acaso. Ele não foi para aquele local ali por acaso. Ele tinha uma agenda a cumprir, a qual essa agenda era dada pelo Pai, todas as manhãs, né? Sua comunhão com o Pai lhe entregava uma agenda. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, e ele não passou por ali por Samaria ou por Samaria, ele não passou ali por acaso, né? Mas foi um plano de Deus, porque havia almas ali para serem salvas, a começar por aquela mulher. Interessante também nessa história é que a mesma coisa que Jesus falou ao mestre da lei, no capítulo 3, ele falou à mulher, né? Só que de forma diferente, né? Ele anunciou que ele é o Salvador do mundo, tanto a Nicodemos como a mulher samaritana, só que de uma forma diferente, mas tanto um como o outro, né? Ele se revelou como o Salvador do mundo, e tanto a um como o outro, ele os corrigiu em suas crenças, né? Ao falar de adoração, por exemplo, em qual lugar de adoração, lá em João no capítulo 4, diz assim a partir do verso 19, a mulher disse a ele, né? Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Havia toda aquela rivalidade, digamos assim, né, entre os samaritanos e os judeus, e o local correto, no caso, né, seria exatamente o santuário terrestre. Verso 21, Jesus diz à mulher, né, disse-lhe Jesus, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Por quê, né? Porque todo aquele ritual do santuário terrestre iria ali cumprir sua função na morte do Messias, né? E aí o verso 22, Jesus diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Exatamente por isso, né? Porque o plano da salvação consistia ali no santuário terrestre, para ensinar ao povo a verdadeira adoração, a questão o quão é terrível o pecado, né? E que viria o Messias Salvador. Isso aqui nos mostra também que devemos ter uma fé inteligente. Se os samaritanos realmente investigassem as Escrituras, eles veriam que o local certo para a adoração seria, no caso ali, em Jerusalém, por conta de todo o ritual ali sacrificial. Verso 23, Jesus diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Estes quem o adore em espírito e em verdade. E verso 24 ele diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, a mulher respondeu: Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Messias em hebraico, ungido, e Cristo em grego, ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus responde no verso 26: Eu o sou, eu o que falo contigo. Amém. Então Jesus ali, ele diz à mulher, né, que ele o é. E é interessante a gente analisar, né, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa palavra espírito, normalmente ela está associada a fôlego de vida, né, mas tem que procurar saber exatamente no original qual foi a palavra escrita, né? A dependendo ali do texto, do contexto. Nesse caso aqui, o contexto é de que essa palavra espírito também é traduzida por espírito, no contexto de quê? De entendimento, né? De você se afastar das coisas da carne. Nosso culto, ele deve ser um culto racional. Nós devemos entender o porquê adorar a Deus, o porquê entregar a vida a Deus. Então, nesse contexto aqui, esse contexto aqui está realmente de entendimento. Por exemplo, a Nicodemos, Jesus falou, né, que o que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito, no caso falando do Espírito Santo, é Espírito, ou seja, vai praticar as obras do Espírito Santo. E quando ele fala também, né, da água, né, é necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, o novo nascimento. E por que da água? Né? Porque quando você compreende que você tem que entregar a sua vida a Jesus para ser salvo, como é que você vai demonstrar isso? Através exatamente do batismo nas águas. E é interessante também, né, adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é a verdade? João 17, na oração sacerdotal, Jesus nos diz o que é a verdade. Jesus diz ao Pai, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade, as suas doutrinas, os seus princípios. E lá em João 18, no finalzinho do verso 37, Jesus dando testemunho a Pilatos, ele diz, né, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E de que modo Deus fala com seus filhos hoje? Exatamente através da sua palavra escrita. Outrora falou por meio de profetas, falou por voz audível, hoje ele fala por meio da sua palavra, e o Espírito Santo, ele impressiona a nossa mente para as coisas que nós aprendemos. Como é que o Espírito Santo vai nos lembrar, por exemplo, daquilo que nós não aprendemos, daquilo que nós não estudamos? Se a sua Bíblia ela fica fechada, se você vai à igreja, mas não estuda a Bíblia em casa, como é que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida? Sabemos que no fim dos tempos, né, o Espírito Santo será derramado e as pessoas terão sonhos, terão visões. Está relatado lá em Joel, né, e também está lá em Pedro, dizendo que a promessa ainda também é para os dias vindouros, só que essa época a gente sabe que não chegou. Essa época é uma época onde existe muito falso profeta, onde existe muita gente usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Tem muito profeta aí de TikTok e muita gente sendo enganada. Muito profeta que Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo, Deus mandou dizer, estão fazendo uma prova para você e não sei o que, tudo mentira, nada daquilo que Deus mandou dizer. Se você quiser saber o que Deus mandou dizer para você, se você quiser saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, então você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a palavra de Deus. É aqui que está revelada a vontade de Deus, a sua vontade para nós, é por meio da sua palavra que Ele fala conosco, e o Espírito Santo nos dará as impressões necessárias que precisamos para seguirmos adiante, seguirmos em frente. Então que você mantenha, que você na verdade tenha comunhão com Deus,
que você o adore em espírito e o adore em verdade. Que você busque a Deus em oração, mas busque a Deus também no estudo da palavra, para conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus, é o meu desejo, a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.